Preparados, irmãos? Hoje eu não vou dar avisos, tá bom? Nós já vamos partir para a ministração da palavra. Os avisos a gente vai colocando durante a semana no grupo, tá ok? Irmãos, nós hoje estamos então no nosso domingo de Páscoa. E hoje nós estaremos encerrando a nossa série, a série Caminhando com Cristo até a Páscoa. E a Páscoa chegou. E nós fizemos uma caminhada com Ele, né? Nós estivemos ministrando sobre, primeiramente, o Cordeiro de Deus. Lembra? O Cordeiro de Deus, quando João Batista vê Jesus vindo até ele, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali nós aprendemos que o Senhor havia sido escolhido e o Espírito Santo desce sobre Jesus, unge Jesus, e Jesus inicia o seu ministério. Então foi algo impactante, foi algo tremendo, e o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus no seu batismo foi o mesmo Espírito que conduziu Jesus até o deserto. E aí nós vimos a segunda pregação, vencendo as tentações no deserto, onde ali a gente aprendeu que assim como Jesus, nós também podemos vencer as tentações. Depois foi, na semana passada, nós vimos Jesus onde? No Getsemane, onde ele declarou ao Senhor: seja feita a tua vontade. E nós aprendemos que por mais difíceis que pareçam as nossas lutas e aflições, essa deve ser a nossa oração: Senhor, faça a tua vontade, porque a vontade do Senhor é perfeita, é agradável, é sempre a melhor para as nossas vidas. E agora, para mim chegar onde eu quero chegar na ministração de hoje, do caminho à mesa, eu vou fazer um resumão de Páscoa que não pode ficar sem, para a gente chegar até esse momento. Porque lá no Getsemane, lembra a última parte do texto, diz que Jesus levanta, vai até os discípulos, acorda eles pela terceira vez e diz para eles: levantem-se, é chegada a hora, vamos. E eles então vão ao encontro de uma pequena multidão que vai até eles, e entre eles está Judas. Judas então dá um beijo em Jesus, traz Jesus com um beijo. Jesus ali é levado para a casa de Anás, o sumo sacerdote, e ali ele é interrogado. Jesus cumpre aquilo que estava escrito em Isaías: como um cordeiro, ele não abriu a boca, né? Ele ficou mudo, ele não abriu a boca. E dali ele vai para a casa de Caifás. Lá Caifás, então, eles começam a interrogar todos os sumos sacerdotes. Havia em média mais de 70 pessoas acusando o nosso Senhor. Eles levam falsas tudo certo agora? Tudo tranquilo aí? Tudo ok, né? Acusá-lo, mas nem as testemunhas se concordavam entre si. E ali eles começam a insultar o nosso Senhor, a esbofetear o nosso Senhor. A gente teve um pequeno probleminha no começo, então se os irmãos não conseguirem acessar pelo link que eu mandei anteriormente, podem acessar por esse agora, que agora vai dar certo, tá? A transmissão do culto ao vivo. Irmãos, vocês conseguem imaginar o sofrimento de Jesus? Eles começam a insultar, bater, Jesus quieto, até o momento que Jesus diz: vocês verão o Filho de Deus sentado à direita de Deus Pai. E eles: é blasfêmia, e rasgam suas roupas, começam a gritar e condenam Jesus à morte. Mas eles não podiam matar Jesus, e havia uma lei. Então eles pegam Jesus, levam Jesus para Pilatos, o governador da Judéia. E lá, Pilatos então interroga Jesus, mas Jesus não responde. E aí ele não vê culpa nenhuma em Jesus, manda, aí fica sabendo que Jesus era galileu, manda para o rei da Galileia, Herodes. Ele vai para Herodes. Herodes então começa a interrogar Jesus. Algumas perguntas Jesus respondia, outras não. Mas Herodes não vê culpa em Jesus, devolve ele para Pilatos. Irmão, isso é um resumão do resumão, depois você lê lá que você vai ver os detalhes. Volta para Pilatos. Pilatos então tenta ver o que eles queriam, mas o povo queria que Jesus fosse crucificado. Pilatos descobre que há uma lei que na Páscoa um dos prisioneiros podia ser solto. E eles então, Pilatos tinha quase certeza que todo mundo diria Jesus, porque tudo ele tinha ouvido o que Jesus tinha feito. Até então ele era o rei dos judeus. De repente, queriam crucificar.
E aí Pilatos fala: quem vocês querem então que eu liberte nessa Páscoa? E diz que os sumos sacerdotes, aquele povo que queria matar Jesus, foi insultando as pessoas para falarem. E aí eles disseram: nós queremos Barrabás. Barrabás era um assassino, ladrão. E eles escolhem Barrabás. E o que eu faço com Jesus? Crucificam. Jesus então é levado. Pilatos lava as mãos como quem diz: não tenho culpa disso, a culpa é de vocês. Entretanto, ele manda açoitar Jesus. Jesus é levado até o pátio. E ali eles tiram a roupa de Jesus, colocam um manto, pegam uma coroa de espinhos, que não é aquela coroa bonitinha que a gente vê nos desenhos. Provavelmente era como se fosse um capacete, toda, o espinho em geral. Espinhos de 3 a 5 centímetros. Colocam na cabeça de Jesus, dão para ele uma vara, se ajoelham e começam a humilhar o nosso Deus. Salve o Rei dos Judeus. Eles zombam de Jesus. Com aquela mesma vara, eles pegam aquela vara e começam a esbofetear na cabeça de Jesus. E aquela coroa vai enfiando dentro da cabeça. Depois eles pegam a azorrague, aquele chicote com as pontas tem dentes ou ossos. E em cada chicotada, irmãos, que foi no mínimo 40, cada chicotada, todas as vezes que eles davam, quando voltava, vinha pedaços das costas de Jesus. Jesus saiu dali com as costas em pele viva. Ou melhor, não tinha nem mais pele, estava por dentro, couro, sei lá o que. Eu fico imaginando a dor de Jesus física, mas também a dor, irmãos, que ele estava sobre ele. Porque dizem que deram para ele então o pedaço da cruz, a parte horizontal, e falaram: carregue, numa estrada íngreme, estreita, cheia de buracos, super íngreme, alta. E Jesus foi carregando aquilo naquelas costas, toda ensanguentada. Só que Jesus, o peso que estava sobre Jesus, irmãos, não era aquela madeira, não era o sangue, não era a dor, era o meu pecado, era o seu pecado sobre as costas de Jesus. Jesus não aguentava mais carregar aquele madeiro, ele caía. Então encontram alguém ali, Simão Cirineu, e diz: leve para ele. E Simão vai levando, e eles vão até chegar na cruz, no Calvário, ou Gólgota, Monte das Caveiras. E ali então crucificam Jesus com pregos de 12 centímetros nas mãos e nos pés. Tem uma médica aqui. Para Jesus respirar, imagina a dor e o sofrimento, né, Isa? Porque ele estava totalmente esticado, com dores. Para ele respirar, ele tinha que puxar todo o seu corpo e depois voltar. Quem viu aqui Paixão de Cristo? Eu já falei isso, vou repetir. É 10% do que Jesus sofreu. E você chora absurdo naquele filme. Não é 10%. Irmãos, Jesus ali sofre. E ali ele começa a proferir palavras. Ao todo são 7 frases. Mas chega um momento em que Jesus se sente sozinho. Porque Deus vira as costas para ele. Naquele momento ele era homem. E aí ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Jesus teve o próprio Deus com costas viradas por causa do meu pecado e do seu pecado, porque a nossa imundícia estava sobre Jesus. Mas chegou um certo momento, ele foi crucificado às 9 da manhã, ao meio-dia diz que há trevas, tudo escureceu. E em certo momento Jesus olhou para cima e diz: Tetelestai, está consumado, está pago. Eu paguei o preço do pecado dos meus filhos, eu paguei. E eu já expliquei para vocês o que é Tetelestai. Depois Jesus olha para cima e diz: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. E isso eram 3 horas da tarde. Jesus morre. Irmão, se isso não mexe com o teu coração, se isso não mexe com tuas emoções, eu não sei o que acontece. Irmão, Jesus sofreu tudo isso por amor. Por amor.
E aí era 3 horas da tarde, todo mundo fica apavorado, porque quando fosse 6 horas ninguém podia fazer mais nada. José de Arimateia dá um túmulo para enterrar Jesus, mas aí tinham que pedir autorização para Pilatos, porque eles não acreditavam que Jesus já estava morto tão pouco tempo. E eles correm então, Nicodemos manda limpar o corpo de Jesus, passar alguns perfumes e enterram o Senhor. Sábado, é o sábado do silêncio. Nada acontece. Os discípulos estão trancados numa casa com medo, apavorados, desesperados. Com medo das pessoas encontrarem e fazer o mesmo com eles, porque todos eles abandonaram Jesus. Mas as mulheres ficaram o tempo todo lá. Elas viram onde Jesus foi crucificado, ou foi enterrado. Elas estavam lá o tempo todo. O único discípulo que esteve lá foi João. Os outros cabeçudo, sumiu tudo. Com medo, apavorado. Irmãos, e eu teria 1001 pregação para fazer só com esse medo deles. Mas aí, aquelas mulheres, quando é no domingo pela manhã, de madrugada, o sol nem tinha saído, elas correm, pegam, compram especiarias, óleos, perfumes, e elas dizem, não, vamos fazer o serviço bem feito, porque foi feito correndo. E elas já vão pensando, quem vai tirar a pedra do túmulo? Porque o túmulo estava com uma pedra. E essa pedra, irmãos, na história, quando a gente lê a história da igreja, dizem que precisava de 26 homens para movê-la. 26. Agora minha pergunta é, Jesus podia ressuscitar com o túmulo fechado? Sair? Podia sim ou não? Podia. Porque ele entrou na casa que os discípulos estavam sem passar pela porta, ele passou pela parede. Mas aquele era o símbolo para todos que pudessem ver que Jesus não estava mais lá. Diz que há um terremoto. Quando Jesus ressuscita, há um terremoto. Os soldados caem desmaiados, como quase morto, o texto vai dizer. E então as mulheres estão chegando, encontram um túmulo vazio, um anjo sentado sobre a pedra, dizendo, o que vocês estão procurando entre os mortos? Aquele que vive, Jesus ressuscitou. Jesus aparece para Maria Madalena. Maria, ela olha e acha que é o jardineiro. E aí ele diz, Maria. Quando ela ouve o próprio nome, ela vê que é o seu Senhor. E aí Jesus diz, Maria, vai lá, conta para os discípulos, conta para aqueles medrosos que eu ressuscitei e eu vou ter com eles. E aí então, Maria corre, as mulheres correm, vão lá, fala para os discípulos e eles não acreditam. São cabeçudos, não falam? Não acreditaram. Porque elas eram mulheres, irmãos. Mulher não servia nem para dar testemunho. Elas então falam, mas Pedro sente algo no coração. João corre, vai lá e vê que o túmulo está vazio. E aí Jesus começa então a aparecer no caminho para algumas pessoas. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Do caminho à mesa. Nós não caminhamos com Cristo até a Páscoa? Agora Ele ressuscitou, irmão. E Ele quer caminhar conosco até a mesa. Amém? E o que acontece então quando Cristo ressuscitado caminha conosco e se revela? Eu vou responder isso em 3 movimentos. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 24. Eu não vou projetar, do versículo 13 em diante. Fique com a sua Bíblia aberta, porque eu vou fazer leituras sequentes. Eu não vou ler todo o texto agora, nós vamos ler partes desse texto. Lucas 24, do versículo 13 até o 25, nós vamos ler agora. Para ganhar tempo, eu já vou começar. O texto diz assim, naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou, do que se trata? Eles explicaram,
Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Até aí por enquanto. Irmãos, no caminho, quando Cristo ressuscitado anda conosco e se revela, a primeira coisa que muitos encontram é a morte. A morte. Pensa num caminho que você conhece muito bem, da tua casa para o trabalho, da igreja para a tua casa, mas de repente tem uma escuridão plena, absoluta. Você sabe o caminho, você sabe como chegar, mas não consegue porque você não vê nada. Você não vê nada. Irmão, é isso que a dor faz no nosso coração. Quando a dor chega, você continua andando, mas não sabe para onde aquilo está te levando. E esses homens estavam nesse clima. Os discípulos estavam assim. Eles ouviram sobre a cruz, eles viram Jesus morrendo, a morte de Jesus. Alguns textos dizem que eles ficaram alguns escondidos, mas eles sabiam, eles tinham relatos. Eles ouviram boatos. Ele vai dizer, as mulheres tinham boatos que Jesus havia ressuscitado, que o túmulo estava vazio. Mas por dentro esses homens estavam como uma sexta-feira da cruz, com o sábado do silêncio. Eles estavam abatidos, mal. Eles conheciam a história, mas perderam a esperança, irmãos. E eles não são homens qualquer, eles são discípulos. Eles andaram com Jesus. Eles eram do grupo de Jesus. E o texto vai dizer que eles estão indo embora de Jerusalém, voltando para Emaús, que provavelmente era a casa, a cidade deles. Ou seja, eles estavam voltando para a velha vida, para os velhos afazeres deles, para a vida antiga. Eles falam sobre Jesus, mas eles falam com dor, com confusão, com frustração. E o versículo 19 vai dizer assim, quando eles estão falando sobre Jesus, Jesus o Nazareno, que era profeta. Passado. Depois o versículo 21 diz, nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir Israel. Eles veem Jesus como morto, como aquele que já havia morrido. Eles falam bem de Jesus, mas no passado. Irmãos, isso é linguagem de morte espiritual. E nós temos muitas pessoas, às vezes, que estão mortas espiritualmente. É quando Jesus vira passado. É quando Jesus vira aquele Jesus que está lá crucificado, sangrando ainda na cruz. É pessoas que dizem assim, eu já senti tanta presença de Deus. Eu sentia. Ou, um dia eu fui firme. Ou, antigamente eu servia. Irmão, às vezes eu ouço tanto isso de idosos. Eu já fiz a minha parte. Passei o bastão. Você está vivo, irmão? Você está vivo, irmã? Então não é hora de passar bastão. Hoje nós vamos batizar um senhor aqui, o seu José. Seu José vai fazer 90 anos. E ele quer servir ao Senhor. Irmãos, não é idade. Mas quando Jesus vive no nosso coração, irmão, a gente quer servir. A gente não vê Jesus no passado, a gente vê Jesus no presente, porque Ele não viveu, Ele está vivo, Ele vive. Mas a segunda coisa, irmãos, nós vemos vida no caminho. Nós vemos vida no caminho. Versículo 15.
Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como impedidos de reconhecer. Estavam tapados, estavam fechados. Irmãos, eles estão indo na direção errada. Eles estão com a teologia toda bagunçada, coração abatido. E mesmo assim, o texto vai dizer que o Senhor se aproxima deles. Mesmo eles tristes, mesmo eles com tudo confuso. Irmão, quando você está confuso, frustrado, acabado, mesmo assim Jesus chega perto de você. Jesus está com você. Eles não reconhecem Jesus, não porque Jesus estava muito diferente, mas é porque os seus olhos estavam fechados, tapados, impedidos de enxergar Jesus. E eles não conseguem ver. E aí Jesus pergunta: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Irmãos, depois de ouvir o desabafo daqueles homens, Jesus responde, olha o versículo 25, vamos ler a sequência. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em todas as Escrituras. Irmãos, eu acho lindo que Jesus não chegou e fez um milagre. Jesus não chegou para eles e falou: olha aqui minha mão, como fez para os outros. Olha aqui, toca em mim. Não. A primeira coisa que Jesus fez foi abrir as Escrituras. Eu não sei se estava na mão dele as Escrituras, mas Jesus tinha aquilo no pensamento. E ele começa a dizer de Moisés e passa por todos os profetas. E ele começa dizendo, mostrando para eles que ele era o Cordeiro. O Cordeiro que havia sido prometido, que venceu as tentações, que aceitou o Getsemane e que não foi derrotado. Tudo fazia parte do plano de Deus, irmão. Jesus vai falando isso para eles. Irmãos, a vida de Deus chega primeiro pela palavra em nós. É a palavra de Deus, é ela, não é pelo sentimento. Irmãos, antes de abrir os nossos olhos, Jesus abre as Escrituras, aleluia. Às vezes nós queremos sentir algo na ceia, mas não queremos ouvir a palavra. Irmãos, alguma vez você se sentiu vazio, preocupado, abatido, e aí você vem para a igreja e quando você ouve a palavra, você sai revigorado, você sai cheio. Esse é o poder da palavra de Deus, meu irmão, de nos encher, de nos abastecer. O Cristo ressuscitado caminha conosco e Ele acende vida em nós através da sua palavra. É através da palavra, irmãos. Mas por último, hoje o nosso vai ser menor porque nós já vamos partir para o batismo. Primeiro eles encontram morte, depois encontram vida e por último eles têm esperança. Olha o versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido o Senhor no partir do pão. Irmãos, no caminho o Senhor aquece o coração deles pela palavra, mas os olhos deles se abrem na mesa, no partir do pão, porque Jesus repete as mesmas coisas que ele fez na última ceia. Ele pega o pão, abençoa, parte e entrega para eles, irmãos. Naquele partir do pão, eles entenderam algo fundamental, meu irmão. Ele está vivo, Ele está aqui.
Ele não está morto. Irmãos, hoje quando nós partimos o pão nessa ceia e tomamos do cálice, não será apenas um ritual. Não, meu irmão. É o Cristo vivo dizendo para mim e para você: eu estou no meio de vocês, o meu corpo foi dado, o meu sangue foi derramado, eu caminho com vocês. É isso que Jesus quer nos dizer hoje, irmãos. E aí diz que Jesus desaparece, o versículo 32 diz, e aí antes, 31, e aí diz assim: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? O coração daqueles homens arderam. Seu coração está ardendo hoje, irmão? Porque o meu está ardendo, porque a palavra de Deus tem esse poder no nosso coração, mas há uma resposta. Aqueles que estavam tristes, abatidos, quando o coração arde, os seus olhos são abertos, o que acontece? Versículo 33, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles. Irmão, eles fazem o caminho de volta, eles mudam, e eles vão, era dia ou era noite? Era noite, irmão, porque quando eles chegaram, estava entardecendo. Eles agora vão à noite, sem medo. Eles agora não estão fugindo, mas eles estão voltando para juntar com os outros e para declarar e testemunhar para eles: Cristo ressuscitou, aleluia. Irmãos, esperança não é só um conforto no coração. Esperança é mudança de direção dos pés. Sabe por quê, irmãos? Porque quem encontra o Cristo ressuscitado volta a se conectar com a igreja, com a missão e com a comunhão, irmão. Não fica mais olhando um Cristo morto, um Cristo de ontem, do passado. Não, quer viver para Cristo, quer servir a Cristo. Irmãos, quando Cristo abre os nossos olhos à mesa, Ele aquece o coração e muda o nosso caminho. É isso que Jesus faz. E a minha pergunta para você é: em que direção Jesus pode estar te chamando a voltar hoje, irmão? Hoje. A voltar para Ele, a voltar para a comunhão, a voltar para um ministério, a voltar para uma vida de obediência. Qual é, irmão? No caminho, do caminho à mesa. Porque no caminho nós encontramos morte, tristeza, confusão. Jesus no passado, Ele era, nós esperávamos. A gente até ama Jesus, é um amor sincero, mas sem esperança. No caminho a gente encontra a vida. O próprio Jesus se aproxima, caminha conosco, mesmo que a gente não perceba. Quantas vezes você está caminhando achando que está sozinho e Jesus está do seu lado, mas você nem percebe, irmão? É no caminho que Deus abre as escrituras, mostra a cruz e mostra que tudo isso fazia parte de um plano. E por último, irmãos, nós encontramos esperança no caminho, à mesa, no partir do pão. Os nossos olhos se abrem, o nosso coração arde, nosso caminho muda. A gente não fica mais em fuga, mas agora a gente vai para o centro da vontade de Deus. Irmãos, hoje na ceia, nós não vamos lembrar de um Jesus morto, mas um Jesus vivo, que caminha conosco à mesa. Amém? Amor, traz água para eles, para mim. Eu só vou terminar para a gente já partir para o batismo. Irmãos, diz que um senhor de meia idade, muito hábil na igreja, muito ativo, trabalhava, fazia muitas coisas, e ele, sempre muito atuante, mas ele ficou doente, velhinho, ficou doente, foi internado, e aí ele ficou por muito tempo internado. E ele que era tão ativo na igreja, agora não podia participar de mais nada, estava abatido, triste. E um dia, perto da Páscoa, ele disse para a esposa: eu sei que Jesus ressuscitou, eu sei de tudo isso, mas aqui nesse quarto de hospital eu me sinto tão sozinho, eu me sinto como se tudo tivesse ficado para trás, como se a minha história com Deus tivesse acabado.
E certa noite ele estava muito angustiado, com medo. O médico havia dito que ele faria uma cirurgia complicada e corria risco. E naquela noite o pastor então vai até o hospital, leva uma ceia preparada, abre a Bíblia, fala: vamos ler a Bíblia, irmão. E aquele irmão diz assim: ah, pode ler, pastor. Eu estou meio Emaús hoje. Eu estou andando, mas não encontro o caminho. Na hora o pastor falou: já sei o que eu vou ler. E leu Lucas 24. E ele então, deitado, tomando soro, ouvindo, quando ele ouviu dizer, o pastor lendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já se declina. Aquele homem disse: pastor, é assim como eu me sinto. Eu me sinto que o dia está declinando, está tudo escurecendo, eu não vejo mais nada. Irmãos, depois da leitura, o pastor deixou a Bíblia de lado. O pastor começou a falar com ele e disse: vamos ceiar. E aí preparou a ceia, ele se assentou, se ajeitou ele. E o pastor disse para ele assim: naquele dia em Emaús, eles reconheceram Jesus quando ele partiu o pão. Hoje, aqui, nesse quarto, Jesus está vivo, meu irmão. Jesus está aqui, continua se revelando. E Ele não abandonou o Senhor. Naquele partir do pão, os olhos daquele Senhor se abriram. Ele ficou emocionado, chorou, orou com o pastor. Eles ceiaram junto, porque o pastor falou: a ceia vai ser simples, mas Cristo vivo está aqui. E eles ceiaram, e aquele Senhor diz: agora eu não estou melhor fisicamente, não. Eu continuo sem saber se eu vou sair do hospital, mas agora eu sei que eu não estou caminhando sozinho. Cristo está comigo. Eu achava que eu tinha abandonado Jerusalém e estava indo para outro caminho, mas Jesus veio me encontrar no meio do meu Emaús. E eu sei que Ele está comigo. Ele está comigo aqui. Irmãos, quem crê em Jesus passa da morte para a vida e vive em esperança. Amém, irmãos? Hoje é Páscoa e nós chegamos à mesa do Senhor. E nesse momento nós vamos celebrar dois atos, os dois sacramentos que o Senhor nos deu: batismo e Santa Ceia. O batismo, nós seremos inseridos ao corpo de Cristo. Mas o batismo só nos foi permitido porque Cristo morreu por nós e nos deu a salvação em Cristo Jesus, aleluia. E a ceia, nós lembramos da morte e ressurreição de Cristo. E essa ceia vai ser especial porque a ceia que mais se aproxima a essa ceia é a ceia lá em Emaús. Porque a última ceia, Jesus ainda não havia morrido. Jesus ainda não havia derrotado a morte. Mas em Emaús, sim, Ele estava ressuscitado. E hoje Ele está aqui entre nós, ressuscitado, aleluia.